Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Eu sou o professor Jackson Gama e essa aula é voltada para os alunos, da primeira série do ensino médio. E o tema hoje, como nós já vimos em aulas anteriores, é um tema bastante polêmico, e como a gente vai ver em aulas futuras também, que isso aí tem um sério agravamento, de conflitos com a sociedade. Estamos falando dos alimentos transgênicos. Mas o que é transgênico? O que é transgenia? O que é esse processo? É isso que nós vamos ver na aula de hoje. Estamos na aula de número 29. Sejam bem-vindos a mais essa aula. Bom, como o nome já diz, transgênico. O que são? Eu vou mostrar algumas imagens aqui para vocês. Olha só, uma maçã e dentro é laranja. Um abacaxi, mas por dentro é melancia. Aqui temos peras de várias cores, Temos uma banana que por dentro ali, a casca é de banana, mas dentro é milho. Enfim, temos vários alimentos que vocês podem ver que não é aquilo que aparenta. Justamente são isso. Os alimentos transgênicos são os alimentos ou os organismos modificados geneticamente com alteração do código genético, o DNA. Ou seja, eu tenho um organismo X, e aí eu tenho um organismo Y. Eu quero pegar uma característica deste elemento X aqui, desse organismo X, que eu acho interessante, e eu quero que o organismo Y ele tenha essa característica também. E aí o que eu faço? Eu faço um corte através das enzimas de restrição, e esse corte, através das enzimas de ligação, eu vou inserir nesse DNA desse organismo Y. Através desse procedimento, eu vou ter um organismo modificado geneticamente. Ou um alimento transgênico, no caso de alimentos, de plantas ou animais também. Certo? E aí eu trago aqui para vocês um esquema de como é feito a produção de uma planta transgênica. Eu expliquei anteriormente ali. Primeiro a gente tem a identificação e o isolamento de um gene de interesse. Aí o passo 2, eu vou inserir esse gene dentro do organismo-alvo, ou seja, do elemento que eu quero. Aí eu tenho que ir para onde? Para a seleção. Depois eu vou ter que fazer testes de biossegurança, como vocês podem ver aí. E por último eu vou ter a aprovação, que seria a espécie que eu desejo com aquela característica que eu selecionei. Certo, pessoal? E aí eu trago aqui para vocês os principais transgênicos, plantas transgênicas, alimentos transgênicos que são usados em alimentos no mundo. Nós vamos ter aí o milho, a batata, o melão, a berinjela, a beterraba, a soja, a canola. A canola, tá, gente? É uma espécie que é usada muito para fazer óleo, tá? O girassol, o trigo, a cana-de-açúcar, o feijão, o pimentão, chicória, mamão, abobrinha, algodão e ameixa, tá? Então, esses alimentos que eu estou mostrando aqui na tela para vocês são os principais, usados em alimentos transgênicos, nas plantas transgênicas usadas em alimentos do mundo, tá? E aí, o primeiro exemplo de transgênico nós vamos ter lá no ano de 1983, com a planta de fumo resistente a antibiótico canamicina, Ou seja, essa planta ela foi desenvolvida para resistir, ter uma certa resistência a esse antibiótico, certo? E aí, por que que os transgênicos são tão debatidos, são tão falados, são tão questionados? Quais são os prejuízos que eles trazem, quais são os benefícios? E eu trago aqui para vocês o principal risco, justamente em relação à agricultura, porque as sementes transgênicas elas vão causar uma dependência no agricultor que optar em usá-las no seu plantio. Por quê? Porque elas têm elas são patenteadas, Elas são protegidas por patentes, Essas patentes, elas detêm royalties. O que é royalties, professor? Calma, gente, eu não sei nem se a pronúncia está certa, Mas você pergunta para o seu professor de inglês, mas a tradução seria direitos autorais, tá? Ou seja, empresas que detêm os direitos autorais sobre essas sementes. E quando o agricultor opta por fazer plantio dessas sementes transgênicas,
ele não pode utilizar, né, sementes daquilo que ele produziu. Ou seja, justamente aí vem a dependência, porque ele sempre terá que comprar estoque de sementes transgênicas nova, causando uma dependência. E caso, né, porque tem um contrato, e nesse contrato tem essa cláusula dizendo lá que ele não pode utilizar sementes, né, do que ele plantou. Ele tem que comprar uma nova safra, uma nova remessa de semente a cada safra que ele recolher, né, que ele plantar. E outra coisa é a dificuldade de se livrar totalmente das plantas transgênicas, porque pode acontecer que ele não vai usar mais, mas aconteceu uma mutação, né, aconteceu uma modificação ali já naturalmente, e acabou que no meio das plantas, por mais que ele tenha retirado, né, pode acontecer de nascer ainda, de frutificar ali sementes, germinar sementes, né, transgênicas, e aí justamente volta lá a dependência, porque ele terá que pagar os royalties, ou seja, os direitos autorais para as empresas detentoras dessas patentes, né? Sem falar também do risco de contaminação que pode ocorrer por meio de insetos, né? Os insetos são os grandes polinizadores aí das plantações, ou até mesmo por meio do vento também, que é um polinizador, né? E aí acontece a disseminação, por isso que nas plantações sempre tem que ter um espaço, um intervalo entre uma plantação transgênica e uma plantação tradicional, tá, gente? Então, esses são os principais riscos da agricultura. E aí eu trago aqui para vocês um mapa, tá, da área plantada com transgênicos no Brasil. Como vocês podem ver no mapa, aí nós temos ali alguns estados, né? Mato Grosso, ali em azul, representando 11,4, né? O Paraná, com 7,1, Rio Grande do Sul, com 5,9, Goiás, né? 4,2, Mato Grosso do Sul, com 3,6, Minas Gerais, com 2,4 e a Bahia, com 2%, né? Total da sua área plantada com alimentos transgênicos, certo, pessoal? E em relação ao mundo, como é que está? Quem é o produtor? O maior produtor, quem está em primeiro lugar no ranking aí de produção, né, de produtos transgênicos no mundo? Logicamente, não é o Brasil, né? Mas o Brasil, como vocês podem ver no mapa ali, ele está em quê? Em segundo lugar. O Brasil está em segundo lugar em produção de soja transgênica, tá, gente? Só perde ali para os Estados Unidos, ó, que está em primeiro lugar, tá? E ele tem uma plantação de 75 mil hectares, tá? Em relação ao Brasil, apenas 50,2 mil hectares de plantação de soja transgênica, tá? E aí nós vamos ter a Argentina com 3 em terceiro lugar, né? O Canadá em quarto e por último a Índia ali com apenas 11,4 mil hectares. Certo, pessoal? E aí vocês podem ver que dentro desse mapa também a gente vai ter outros alimentos. Vamos ter a soja, né, que é o principal ali, mas em outros lugares tem, por exemplo, na Índia, o algodão é 100% transgênico, ou seja, eles só plantam algodão, né? Certo, pessoal? E aí as vantagens dos alimentos transgênicos. A gente pode produzir em maior quantidade, né, 1000 vezes mais. Tem um baixo custo, ou seja, a gente não vai gastar quase nada. Tem aumento do potencial nutricional do alimento, né, que isso é uma coisa que é bastante questionável. E as plantas torna as plantas mais resistentes às pragas, né, como insetos, fungos, vírus, bactérias e os agrotóxicos, né, inseticidas e herbicidas. Aumento da tolerância das plantas às condições adversas de solo e clima, como eu falei para vocês. Por exemplo, você quer trazer uma planta que só consegue sobreviver lá na região sul, né? Nas partes mais frias e temperadas. Aí você quer trazer para o Acre, que aqui tem muito calor, muita umidade. Essa planta ela vai sobreviver? Não, ela vai morrer. Aí o que vai acontecer? Você consegue fazer, né, através de formas laboratoriais, uma modificação dessa semente, dessa planta que você quer trazer, e aí você consegue plantar aqui, justamente trazendo as características que você quer. Por exemplo, o tipo de solo e o tipo de clima que essa planta ela vai resistir. Tá bom? E também as vantagens dos alimentos transgênicos é a redução no uso de agrotóxicos. Também é uma coisa bem questionável. As desvantagens. O desenvolvimento de doenças, reações alérgicas, né? Porque quando você insere um gene, você vai mudar, né, algumas
alguns compostos vão ser novos. Por exemplo, proteínas, aminoácidos, né? E com isso, você pode desenvolver nas pessoas reações alérgicas ou desenvolver outro tipo de doença, como o câncer, tá? E aí ele traz um desequilíbrio ambiental, como a poluição do solo, da água e do ar, desaparecimento de espécies, que já aconteceu nos Estados Unidos, tá? Uma espécie de borboleta, chamada borboleta monarca, ela foi justamente extinta porque o uso de plantas transgênicas, né? E a perda da biodiversidade e a contaminação de sementes, né? E aí eu trago aqui para vocês por que existe os alimentos transgênicos e se existe alguma legislação vigente sobre isso, né? E existe sim, é o decreto 4.680 do ano de 2003, que ele torna obrigatório a rotulação e identificação de alimentos transgênicos com o intuito de alertar o consumidor sobre o que ele está consumindo. Ou seja, quando você vai no supermercado, quando a sua mãe vai no supermercado, vamos fazer aqui uma atividadezinha bem dinâmica, vá na sua despensa, vá lá no armário, lá onde sua mãe guarda a feira, e procure alimentos que tenham aquele Tzinho que eu mostrei no começo da aula, no primeiro slide, nos alimentos que a sua mãe compra. Veja a quantidade de alimentos transgênicos ou que possuem um percentual, né, de alimentos transgênicos neles. Você vai ver que a gente consome bastantes alimentos, né, transgênicos ou produzidos a partir de alimentos transgênicos, certo? E aí, essa lei ela exige que as empresas exibam informações, ou seja, no produto vai ter lá a informação, qual é a porcentagem de ingredientes transgênicos que aquele alimento possui, tá? E também é válido, gente, tá, para alimentos de origem animal, né, alimentados por rações transgênicas, como no caso do leite, ovos e carnes, tá? Se o animal que produziu esses alimentos foi alimentado com rações transgênicas, a empresa vai ter que colocar o percentual de transgenia nesses produtos, tá? E aí eu trago alguns exemplos para vocês, como eu falei, para identificar. Olha lá o Tzinho, ó, sempre no cantinho lá das embalagens, né? Esse T aqui, dentro desse triângulo amarelo. Aí algumas curiosidades para vocês, né? Vocês podem ler em casa, podem pensar, refletir. E por hoje a nossa aula fica aqui, gente. Falamos sobre os alimentos transgênicos, né? As suas possíveis vantagens e desvantagens, a legislação que rege esses alimentos. E aqui eu deixo alguns links de aperfeiçoamento e aprofundamento do tema, tá? E para assistir essas e outras aulas, acesse a plataforma EducAcre. Um abraço e bons estudos!